Sejam todos bem-vindos a esse nosso segundo semestre remoto, né, 2020/4. Vocês estão matriculados na disciplina de fertilidade do solo, e hoje a gente vai falar sobre os fatores que afetam o crescimento das plantas, crescimento e desenvolvimento. Quando a gente conversa sobre essa aula, eu costumo dizer que, assim, essa é uma das aulas mais tranquilas que tem, ao mesmo tempo das mais difíceis. Por que que é uma das mais tranquilas e uma das mais difíceis? Porque vocês têm que entender de planta, vocês vão ter que entender de fisiologia, vocês têm que entender praticamente da agronomia inteira. É um trabalho de investigador. Então, a gente vê muitos consultores, né, consultores, empresas que trabalham prestando consultoria, e eles ganham muito dinheiro com isso, né? E a gente fica, nossa, mas deve ser difícil. Galera, difícil não é, só que é trabalhoso. Não achem que vocês vão chegar no campo, ter um problema e já vai conseguir resolver. É óbvio, com o passar do tempo, a experiência, isso pode até acontecer, tá? Mas o ideal, quando vocês trabalham com esse trabalho de consultoria, quando vocês trabalham com a consultoria, é justamente não deixar que um problema ocorra, tá? Então, essa aula aqui é praticamente um resumão do curso de agronomia que vocês estão fazendo, tá? Então, quais seriam os fatores que interferem no crescimento e desenvolvimento das plantas? São vários, tá? E eles são divididos. Quando a gente olha assim para uma propriedade, você vê uma lavoura dessa, aqui a gente tem uma lavoura de algodão, a gente consegue observar que aqui, aparentemente, essa lavoura, ela está sendo desenvolvida, foi desenvolvida de forma perfeita. A gente consegue ver, olha a quantidade de algodão aqui que foi colhido, olha só a máquina aqui colhendo, olha só, a gente aparentemente olhando essa área, a gente aparentemente não vê que não teve nenhum tipo de problema, né? Olha a quantidade que foram colhidos. E aí, galera, se você tem uma lavoura bem cuidada, se você tem uma alta produtividade, vocês vão ver que, assim, você, como consultor, vai chegar com seu carrão nessa área para verificar, para ver se tudo deu certo. O seu chefe vai conseguir passear lá para as Ilhas Caribenhas com o avião particular dele. E se você não é o consultor e nem o chefe, é o estagiário, você pode tirar uma onda de que seu consultor, o seu chefe, o dono da fazenda que seu chefe presta consultoria, está tirando essa onda. Por quê? Eles conseguiram manter uma lavoura de forma saudável. Se a lavoura é de forma saudável e tem um bom desenvolvimento, vocês vão ter como consequência o quê? Uma alta produtividade. E aí, essa alta produtividade, vocês vão ter o quê? Uma lucratividade bem maior. E isso, galera, a gente traduz o quê? Em ganho. E ganho para o quê? Para todo mundo. Tá ok? Uma planta, vamos supor, de algodão, é diferente, vamos supor, de uma outra planta, uma árvore. Galera, tem as suas particularidades, mas todas as plantas, elas fazem fotossíntese. Elas precisam respirar, elas precisam fazer fotossíntese, elas precisam absorver água, elas precisam de uma certa temperatura, e aí vocês já começam a perceber a quantidade de informação que você precisa para poder deixar uma planta saudável, para que a planta consiga produzir bem, para que você consiga ter uma alta rentabilidade dessa cultura. Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente tem uma árvore, tem o índice pluviométrico, radiação solar, a sazonalidade seria o período, qual a época que vocês vão fazer esse plantio. Altitude, isso vai influenciar, temperatura vai influenciar. A idade da planta, se você tem ataque de insetos, se você tem ataque de pragas, composição atmosférica, existem alguns trabalhos que demonstram que se tiver uma maior concentração de CO2, a planta acaba produzindo mais. Por que que vai produzir mais? Se CO2 não é o carbono que vai entrar para a fotossíntese? Só que é óbvio, galera, a gente tem uma área muito grande, isso é impossível, né? E pelas nossas condições, a gente sabe que isso não é uma condição fundamental para que aumente a produtividade. Existem outras maneiras que são muito mais eficientes e menos trabalhosas, com um custo muito menor, do que vocês colocarem uma estufa e aí aplicar CO2. Mas existem trabalhos que demonstram que ao aplicar esse CO2,
você tem um aumento em termos de produtividade, né? Seria o estocar vento, né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a relação da Lua. Vocês já viram que quando tem lua cheia, lua nova, quando tem as diferentes fases da lua, algumas situações são diferentes. Se vocês repararem, noite de lua cheia, já repararam como os cachorros ficam loucos, latindo, o cachorro fica latindo o tempo todo na rua, eles ficam meio malucos. A mulherada que tem o negócio de cortar cabelo, vou cortar, não pode cortar, não sei se é na lua cheia, na lua minguante, só sei que tem uma lua que não é bom cortar o cabelo. Se vocês forem observar, a maré, você tem maré alta, maré baixa, então vocês conseguem perceber, assim, a força com que a lua, que está a quilômetro de distância da gente, pode influenciar, né? Se influencia no mar, que é gigantesco, imagina na seiva dentro de uma planta. Então, já existem trabalhos que demonstram que determinado tipo de poda, por exemplo, em pêssego, você não deve fazer em tal lua. Por quê? A pressão que a lua vai exercer, a força que a lua vai exercer, pode influenciar nessa subida de seiva. Então, isso também vai influenciar. É óbvio que a gente não tem tantos trabalhos demonstrando essa situação, mas a gente sabe que ela vai interferir. Então, vocês começam a observar que, assim, existem várias situações que vão afetar esse crescimento e desenvolvimento das plantas. Sendo mais específico aqui para a nossa disciplina, a gente tem que pensar o quê? Fotossíntese, né? A fotossíntese e a respiração. Isso tem que andar de forma equivalente, você tem que ter de forma tranquila, você não pode ter o excesso de um, principalmente respiração, tá? Quando eu falo excesso de respiração, não é porque a planta vai respirar mais, tá, pessoal? Vocês viram lá em fisiologia que tem a fotorrespiração, aí a gente tem aquele trabalho de fotossíntese líquida, né? A nossa fotossíntese líquida, ela tem que ser sempre o quê? Sempre mais elevado. Beleza? O que seria isso, a fotossíntese líquida? Você tem um ganho ao invés de ter perda. Então, algumas situações que vai intensificar aqui a respiração, como altas temperaturas, né? Isso pode prejudicar o desenvolvimento das plantas. Mas, de forma bem resumida, a gente tem que pensar o quê? Pensar em fotossíntese. O que seria a fotossíntese? Você vai pegar o carbono que está no ar atmosférico, e vocês não, a planta, né? Vai ocorrer a fotossíntese e vai ter a incorporação desse carbono em matéria orgânica, né? Vai ter a incorporação desse carbono às estruturas da planta, ou a açúcares, né? Carboidrato, e aí começa a ter a troca, e a planta começa a crescer, começa a produzir, tá? Isso tudo também vai ser influenciado por quem? Pela água presente no solo e por uma sequência de nutrientes presentes também nesse solo, seja macronutrientes ou seja micronutrientes. Olha só como a coisa já começa a ficar assim maior. A gente veio falando de altitude até chegar aqui em questão de micronutrientes, que hoje já se sabe que muitas das culturas, se não for fornecido esse micronutriente, a planta não consegue expressar o máximo do seu potencial. Tanto que tem muitas empresas aqui que elas trabalham basicamente com nutrição de micronutrientes. Beleza? Qualquer coisa, galera, vocês podem perguntar. Eu achei essa imagem aqui muito legal, muito interessante, porque mostra o quê? Uma questão da florescência, né? Vocês sabem que as plantas podem, uma das maneiras as plantas perderem energia, né, principalmente em alta temperatura, é a questão da florescência. Então, aqui nós temos o quê? Praticamente a clorofila trabalhando. Então, você tem a planta aqui que vai fornecer, que vai fazer a fotossíntese, vai pegar a energia luminosa, e aí essa planta vai pegar o carbono do CO2 e vai transformar em carboidrato. Então, quanto mais carboidrato essa planta formar, mais desenvolvida essa planta vai ter. Se a gente for trabalhar, galera, assim, já com a soja, por exemplo, com o milho, esse carbono aqui, esse C6H12O6, essa glicose, né,
vocês podem traduzir isso aqui, galera, como grão. Então, quanto mais formar isso aqui, mais vai formar grão. Ou seja, mais a planta vai produzir. Então, o segredo para que vocês tenham uma boa produtividade, tenham uma alta produtividade, é o quê? Vocês entenderem desse metabolismo da planta. Como que isso vai ocorrer? Vocês lembram lá das reações de fotossíntese? Ciclo de Calvin, complexo antena, complexo citrocroma B e F. Vocês lembram o que acontece? Lá, a P680. O que é uma P680? Uma P700. O que é o fotossistema 1? O que é o fotossistema 2? O que é o NAD? O que são agentes redutores, agente oxidante? Como que ocorre a captação da energia luminosa? Vocês sabiam que determinados herbicida atua justamente aqui? Por quê? Isso aqui é a vida da planta. Se um desses sistemas aqui, um desses integrantes aqui der problema, vai dar problema na fotossíntese. E aí a planta não vai ter formação de energia nem para ela sobreviver. Então, vocês comecem a perceber como que está tudo integrado. Hoje eu dei uma aula para a professora Miriam de uma disciplina de ervas daninhas. E aí a gente começa a perceber que, assim, tá tudo interligado, tá, galera? Se vocês querem ser bons agrônomos, peguem um livro, ainda dá tempo. Peguem um livro de bioquímica, peguem um livro de fisiologia vegetal e destruam esse livro, tá? Quando eu falo destruir, eu não estou me referindo a pegar o livro, jogar no lixo e botar fogo, não. Leiam, ainda mais se vocês já passaram por essa disciplina, vocês não vão ter aquele compromisso de ter que estudar para tirar nota. Então, vocês vão estudar aquilo ali, vocês vão ler aquele livro como se estivesse lendo o livro, sei lá, do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, ou, sei lá, os 50 tons de cinza. Então, peguem e leem, sem problema, tá? Porque vocês começam a entender. Galera, e tem que entender isso. Olha aqui o manganês. Por que será que algumas empresas aqui vendem nutrientes enriquecidos com manganês? Será que esse manganês serve para alguma coisa? Olha ele aqui atuando. Será que ele serve? E o ferro? Será que ferro precisa de alguma coisa? O enxofre? Olha só, todos eles vindo para onde? O ciclo de Kelvin. Beleza, galera? Eu não vou ficar me apegando aqui, explicar para vocês o complexo antena, carrega, tudo é transferência de energia, tá? Até chegar aqui o NAD. E quem que vai lá para o ciclo de Kelvin? Vai ser o... Não, são agentes redutores, agentes oxidantes. Vai ser só pela troca de energia, tá? É óbvio, né? Só não, é isso tudo. Né? Geração aqui de ATP. Então, tentem fazer uma revisão. E olha aqui, como é que ocorre essa fixação? Eu já falei para vocês que lá no final vai sair o quê? Uma molécula com o quê? Com 6 carbono, né? A glicose. Não ia, vai sair? Então, para entrar esses 6 carbono, a gente precisa que entre aqui o CO2, que já que é o carbono proveniente do CO2, vai ter que entrar 6 de CO2. E aí, como que ocorre isso? Como que vai ocorrer a fixação? Será que eu preciso de energia? Será que eu preciso de NAD? Olha o NAD-pH aqui que veio lá do complexo antena. E aí, ó, vocês veem que vai o quê? Vai incorporando. Aqui você já tem uma com 3, tem outra com 3, tem com 3, com 5, tem outra com 5. Ribulose de fosfato, isso é o quê, galera? Existe a rubisco, já ouviram falar em rubisco? Então, isso tudo, galera, vocês têm que entender, tá? Ah, mas faz tempo que eu não... Galera, olhem lá, estudem. Por quê? Quero fazer fertilidade, quero ser um bom agrônomo, eu tenho que entender de fisiologia, eu tenho que entender de bioquímica, tá? Durante esse processo aqui, pode ter um probleminha. E ao invés de você ter lá uma de 6, você pode ter o quê? Uma molécula de 3 e outra aqui de 5. E aí, para você formar essas duas, você não consegue, você vai formar uma só. Vocês lembram desse problema que pode acontecer quando a gente tem plantas que que não são adaptadas
e aí, ao invés de formar essa molécula de 6, ela forma de menos, que ela vai precisar, vocês lembram disso? Qual é o sistema que foi desenvolvido pelas plantas? Vocês já ouviram falar plantas C3? Por que é o nome planta C3? Tem alguma coisa a ver isso aqui? Por que a gente tem plantas C4? E se eu tiver num ambiente que é muito quente, tem pouca quantidade de água, será que não é interessante eu abrir o estômago durante a noite para diminuir a perda de água? Aí tem as plantas cães. Vocês lembram disso, galera? Tem que saber. Beleza? Então, isso aqui é só um aviso para vocês, para vocês terem uma ideia do que vocês precisam saber. Beleza? Tranquilo? Aquele slide lá foi o slide que não era para estar. Então, galera, faça uma revisãozinha de fisiologia, bioquímica, precisa estudar igual um louco, não, pode ser só uma leitura de forma bem tranquila. E se vocês lerem pelo menos uma horinha, 2 horinhas que for por dia, lá antes de dormir, vocês vão ver que em um mês vocês já leram o livro todo e aprenderam muito mais do que um ano estudando. O que a gente tem que ter em mente? A produtividade das plantas é uma função matemática, bem tranquila de ser resolvido, tá? É uma função matemática que envolve o solo, o clima, a planta e a interação de todos eles através do manejo. Eu posso, às vezes, alterar, não o clima, mas o microclima. Eu posso alterar algumas características da planta, do solo, através do manejo. Eu posso ter um solo que apresenta uma característica que não é tão favorável ao desenvolvimento de uma planta, mas através do manejo eu consigo minimizar esse problema, ou às vezes eu consigo resolver esse problema. Vocês já ouviram falar em soja sendo cultivada em solos mais arenosos? Isso é uma coisa que, tipo, não existe, professor, isso não existe. Por quê? Vai produzir pouco, todo mundo sabe disso, porque as perdas de nutrientes vai ser maior. Só que existe um manejo em que você aumenta o teor de matéria orgânica presente nesse solo, e aí você consegue ter uma certa produtividade nessa área. Através do quê? Através do manejo. Beleza? Tudo isso é integrado e interdependente. Então, todos esses fatores, eles estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, por isso que, às vezes, fica um pouco difícil da gente identificar. Mas se eu sei o que do solo influencia na produtividade, se eu sei o que do clima influencia a produtividade, se eu sei o que da planta influencia na produtividade, fica fácil. Fica fácil para eu identificar o problema, fica fácil para eu resolver esse problema através do quê? Através do manejo. Beleza? Galera, essas aulas aqui, se a gente for dar aquela aula que costuma ficar dentro de sala, a gente não vai aguentar ficar muito tempo na frente do computador. Então, por isso que eu acabo sendo bem rápido, tá? Qualquer dúvida, vocês têm no grupo, podem mandar mensagem, tá? Eu respondo. Às vezes eu não respondo na hora porque eu estou ocupado, mas assim que eu puder, eu respondo, tá? Podem mandar e-mail, fiquem à vontade. Eu não quero que vocês mantenham essas dúvidas. Vamos falar primeiro aqui da planta. O que na planta influencia a produtividade? Espécies e cultivares. Vocês veem que todos os anos a gente olha na estrada, nos outdoors, a cultivar YX, BRF, que é a maior, que produziu mais sacas de soja por hectare, uma nova variedade, uma nova cultivar. Então, as empresas elas estão sempre trabalhando, principalmente com melhoramento, para que o quê? Para que tenha plantas que produzam cada vez mais, tá? A espécie vegetal. Eu dei o exemplo para vocês, eu tenho um solo arenoso. Eu quero aumentar a produtividade nessa área, eu estou trabalhando com soja. A soja está dando 30 sacas de soja por hectare. Isso é muito baixo, não paga nenhum custo. Eu quero, de alguma maneira, resolver. Se eu não conseguir resolver isso com manejo, eu posso trabalhar o quê? Com outra espécie. Ao invés de trabalhar com a soja, por que eu não posso plantar picanha? Não posso trabalhar com gado? Eu não posso trabalhar com espécies arbóreas? Eu não posso trabalhar com uma integração pecuária-floresta? Eu vou mostrar um exemplo mais à frente para vocês de um produtor de Brasnorte, que ele fez isso.
Posso mudar a espécie. Cultivares, teve um ano atrás ou 2 anos atrás, teve um grupo que conseguiu lançar uma soja, uma variedade da soja, que ela conseguia se adaptar e se desenvolver até que relativamente bem em solos arenosos. E eles até adotaram o nome soja para solos arenosos. É óbvio, essa soja, essa cultivar, ela vai produzir tanto quanto uma cultivar altamente produtiva adaptada a um solo argiloso? Não vai. Mas você também, se você pegar uma cultivar que é adaptada para o solo argiloso e colocar nessa solo arenoso, você vai produzir muito menos. Beleza? Fatores genéticos, vocês podem trabalhar com a genética da planta. Toda planta, ela tem um máximo, ela tem um potencial genético. Então, vocês podem trabalhar ou com melhoramento ou com a própria biotecnologia, trabalhar com plantas transgênicas, que vocês podem alterar esses fatores genéticos, melhorando a qualidade e melhorando a produtividade das espécies. Qualidade da semente, às vezes você compra uma cultivar excelente, altamente produtiva. Aí você compra a semente vem, sei lá do Mato Grosso do Sul. Vem do Mato Grosso do Sul nessas estradas de buracada, com essa temperatura bem agradável, com essa chuva que vem caindo, então você tem uma alta umidade, uma alta temperatura, tudo fechado ali dentro de um caminhão, sem condição nenhuma de transporte. O que vocês acham que vai acontecer com essa semente? Vocês lembram, né? A semente tem um ser vivo ali. Então, se você não tiver uma qualidade de semente, até desde a qualidade até o transporte dessa semente, você não vai ter um dossel de planta excelente. Então, vocês também têm que tomar cuidado com isso. Nutrição e eficiência na absorção. Primeiro, você tem uma excelente planta, você tem que ter ela nutrida, tá? Ou eu posso trabalhar, vocês vão ver ou vocês já viram em nutrição, que existe duas maneiras da planta absorver o nutriente. A primeira é aumentando a concentração. Então, você aumenta a concentração do nutriente no solo, a planta consegue absorver. Isso é através da adubação. Então, a gente faz a adubação, aumenta a concentração do nutriente e a planta absorve esse nutriente. Beleza? E existe uma outra maneira. Ao invés de você trabalhar com a concentração, você vai alterar o potencial eletroquímico. De que maneira? Existem algumas substâncias que faz com que ocorra alteração desse potencial eletroquímico nas paredes das membranas das células. Então, você aumenta o potencial eletroquímico e aí, em quantidades menores de nutriente, a planta consegue absorver. E isso é até explicado por que existem algumas plantas que conseguem se desenvolver bem, mesmo em solos com baixos teores de nutrientes. Relações hídricas, né? Fotossíntese precisa de água. Se não tiver água, fotossíntese para. Tolerância e resistência a pragas e doenças, a gente vê bastante trabalho de melhoramento, né? A gente tem o milho, principalmente aí, que é o milho transgênico, o BT, foi trabalhado essa resistência a pragas e doenças, potencial de competição com invasoras, isso aqui a gente ainda tem que caminhar bastante, né? A gente ainda utiliza bastante herbicida, né, no controle, na competição de plantas invasoras, mas imagina, se vocês tiverem uma soja com as características da tiririca, consegue crescer em tudo quanto é lugar e nenhuma planta consegue vencê-la num determinado ambiente. Então, você tem que aumentar esse potencial da competição com invasoras. Uma dessas formas, uma das maneiras de fazer isso é até trabalhar com a anelopatia. Você vê que algumas espécies vegetais, elas secretam algumas substâncias pelo sistema radicular e essas substâncias são tóxicas para outras plantas, por isso que ela acaba ficando sozinha naquele ambiente. Então, ela não vai ter competição nem por água e nem com nutrientes. E uma das coisas mais principais, né, em relação à planta. Imagina vocês, tem uma planta perfeita em todos esses tópicos. Todos esses tópicos. Só que na hora que você planta, você não consegue colher, porque ela não tem tolerância ao manejo. Sabe um exemplo desse aqui? Vocês já ouviram falar em arroz vermelho? Em 2002, quando eu entrei na universidade, os professores falavam do arroz vermelho, é uma praga, tem que controlar o arroz vermelho. É considerado uma praga. Hoje, galera, se vocês forem ver no supermercado, arroz vermelho, arroz negro, um pacotinho de arroz daquele é um absurdo. Por quê? Descobriram que ele é mais nutritivo. Então, para a galera fitness que quer continuar comendo arroz,
ele acaba exigindo um carboidrato, um arroz que não seja tão problemático, né? E um arroz mais nutritivo. Então, ele acaba querendo comprar um arroz com uma qualidade maior. E aí ele sabe que o arroz negro, o arroz vermelho, ele apresenta essa qualidade melhor do que o arroz comum branco, tá? Só que o arroz vermelho, o que acontece? Quando está prestes a colher, ele solta os grãos. É difícil você colher esse arroz. Eu não sei se hoje foi não feito trabalho de melhoramento nessas plantas em que aumentou essa tolerância ao manejo. E a aceitabilidade. Imagina, vocês comprarem, sei lá, um tomate, você tem um tomate que tem todas essas características aqui favoráveis. Só que aí vamos supor que o tomate, sei lá, é rosa. E aí você leva no mercado, o pessoal fala: não, não quero comer tomate rosa, não. Tomate tem que ser vermelho, e bem vermelho. Então não adianta nada você ter todas essas características favoráveis e, no entanto, não ser aceitável pelo mercado. Beleza? Lembrando, né, que todo rendimento, né, ele é em função do potencial genético e dos fatores ambientais. Então você tem um tripé. Tá? Hoje já se coloca uma outra questão aqui, que é o homem. O homem, através do manejo, ele pode alterar os fatores ambientais, potencial genético e ter um alto rendimento. Tá? Então, para que tenha um alto rendimento, não é somente o potencial genético, não é somente os fatores ambientais, é uma integração. Tá? E essa integração aqui, ela pode ser alterada com quem? Alterada através do manejo. Tranquilo? Olha só, quando a gente fala de melhoramento de planta, esse aqui é o Science Direct, é um dos melhores sites de pesquisa de artigo científico, tá? Na minha opinião e na opinião de muita gente. Então, quando a gente fala, por exemplo, bota lá para pesquisar melhoramento de plantas de algodão. Então, você vê aqui, ó, 11.779 resultados. Então, olha a quantidade de artigos que tem publicado relacionado a melhoramento de planta. Aqui você tem, ó, resistência à planta do algodoeiro, resistência à doença do algodoeiro e algumas pragas. Então, se vocês colocarem aqui, vocês podem botar de 2019 para frente. De 2019 tem 687 artigos. 2020, 829. Em 2021, que já foram lançados os artigos, já tem 53. Então, vocês veem a quantidade de trabalhos que existem a respeito de melhoramento genético de plantas. Aqui para a cultura da soja, mesma coisa. E aqui para a cultura do milho. Tá? Então, informações científicas vocês têm aos montes. Basta saber procurar. Tá? E eu não aceito que muitos falam que não existe trabalho científico. Galera, existe. É só vocês procurarem. Tá? Já já vocês vão entender o porquê que eu falei isso. Por exemplo, aqui nós temos, para uma cultura do arroz, a produção obtida em experimentação. Eu montei um experimento e aí eu tive lá meu 100% da produtividade. Quando eu jogo isso para o campo, já vai ter uma perda, em torno de 20%. Por quê? Porque no experimento eu tenho todas as variáveis controladas, eu consigo controlar. Tá? Quando eu jogo esse trabalho para o campo, já é mais difícil, mesmo sendo um experimento, já é difícil controlar. Mas boa parte delas eu consigo controlar, mas mesmo assim eu já tenho uma perda ali em torno de 20%. Quando a gente vê a produção atual, você vê que isso cai lá para 40%. Por isso é que vocês veem, muitas das vezes, esses campeonatos de produtividade produzindo, sei lá, 200 sacas de soja por hectare. E às vezes você vai lá e acha que vai comprar aquilo e vai conseguir no campo, e na realidade você não consegue. Porque aquilo ali foi uma condição bem atípica. Todas as variáveis, elas são o quê? Elas são controláveis. Além disso, aqui o pesquisador ele está se preocupando quanto que ele vai gastar de adubo, quanto que ele vai corrigir, como que ele vai conduzir. Se ele tiver que pagar uma pessoa para ficar vigiando 24 horas por dia, ele vai pagar. Então, não entra a questão de custo. Já aqui, o custo pesa muito.
Então, muitas das vezes o produtor acaba não fazendo certo manejo em função do quê? Em função do custo. Beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho, galera. Estou vendo o pessoal entrando aqui, eu não sei se eles estão pedindo autorização. É que eu não entendi por que pedem autorização, que eu botei para todo mundo participar. Lá. Aqui a gente tem uma outra resposta em termos de planta. Então, professor, então eu pego uma planta, aplico mais fertilizante, ela vai produzir mais? Não, isso não é verdade. Nem sempre isso vai acontecer. Vai depender do quê? Do potencial genético daquela planta. Aqui nós temos um trabalho em que mostra duas variedades de arroz, uma variedade melhorada e uma variedade tradicional, onde foram aplicadas doses crescentes de nitrogênio. Tá? Então, você vê que aqui, ó, a variedade melhorada ela tem uma resposta muito maior. Ela é uma cultura responsiva, ela é responsiva à fertilização. Já aqui nessa outra cultura aqui, que é essa variedade tradicional, ó, tanto faz eu aplicar nada de nitrogênio, quanto aplicar 120 quilos, que ela vai produzir o mesmo. Ah, então isso é uma coisa excelente aqui. Vamos jogar a tradicional fora e vamos trabalhar só com a melhorada. Não, galera, não. Vocês têm que pensar. Muitas das vezes a gente forma e aí a gente vai trabalhar, às vezes, para pequeno produtor. Muitas vezes a gente forma e aí a gente pode ganhar muito dinheiro trabalhando para a cooperativa de pequenos produtores. Nem sempre a gente vai trabalhar para aquele que tem muito dinheiro, tem muito capital, tem muito dinheiro para investir. Então, se você vai trabalhar com um pequeno agricultor que não tem condição de investir em fertilizante, por exemplo, fertilizante nitrogenado, que vocês sabem que são fertilizantes caros, ao invés de recomendar uma variedade dessa que é responsiva, eu trabalho com o quê? Com uma variedade mais tradicional, uma variedade crioula. Isso pode acontecer para o milho. O milho eu posso trabalhar dessa mesma forma, mesmo para um grande produtor. Muitos produtores eles não querem investir no milho. Eles colocam o milho lá depois da soja e não querem aplicar 1 quilo de nitrogênio. Então, numa situação dessa que não vai ser aplicado o adubo nitrogenado, eu vou recomendar o que é uma variedade tradicional. Se ele quer investir, beleza, já vai investir, você vai aplicar fertilizante, vai aplicar o nitrogênio, então vamos trabalhar com uma variedade melhorada, porque a gente vai ter uma produtividade muito maior. Vocês entenderam que nem sempre aquele que produz menos, ele é ruim? Vai depender o quê? Vai depender com quem vocês estão trabalhando. Em certas situações, esse aqui que produz menos, ele é melhor do que aquele que produz mais. Porque se você colocar esse que produz mais numa situação em que você não tem investimento, ele pode produzir bem menos do que essa variedade tradicional. Aqui nós temos 3 variedades de girassol, né? Foram aplicadas 10 toneladas de torta de mamona, matéria orgânica. Num câmbio solo lá no Rio Grande do Norte. Então, quem teve maior produtividade aqui foi a Hélio 25, quando comparado com o Catsol e com a Hélio 360. Aí, galera, a gente começa a ver, ó, nossa, então essa aqui foi a melhor, então eu vou recomendar só a Hélio 25. Aí eu vejo aqui que, para a mesma quantidade de torta de mamona aplicada, só que num plano solo lá no Rio de Janeiro, quem que foi melhor? Catsol, a Hélio já não foi tão boa. Então, vocês começam a perceber que, às vezes, uma determinada variedade, ela não vai ser recomendada para aquela região. Ela pode ser muito produtiva para uma região e, no entanto, ela pode ser de baixa produtividade para outras regiões. Então, vocês começam a perceber como a cultivar, ela vai influenciar aqui na produtividade. Dúvidas com relação à planta? Eu sei que foi bem rápido, está sendo bem rápido, mas infelizmente vai ter que ser assim, galera. Tem um material lá, tem uns vídeos, tá? Essa aula vai ficar disponível e leitura. E dúvida, me perguntem. Com relação ao solo. No solo, toda vez que a gente pensar em solo, a gente pensa no tripé. Químico, físico e biológico. Então, no solo, nós temos as características químicas, as características físicas e as características biológicas. Tá? Então, essas características químicas, físicas e biológicas que vão o quê? Influenciar
no crescimento e desenvolvimento dessas plantas, tá? Se eu tenho, por exemplo, a característica física, eu tenho um solo compactado, isso é uma característica física, um solo compactado vai propiciar uma resistência ao crescimento do sistema radicular, vai ter um menor crescimento, um menor desenvolvimento, uma menor exploração de água e nutriente, uma menor absorção dessa água e nutriente, então você acaba tendo uma menor produtividade. Se você tem, por exemplo, um solo arenoso, ele vai influenciar principalmente o quê? Em relação à retenção de água. Então, você vai ter também uma menor disponibilidade hídrica, ele não vai armazenar água. Também vai afetar na característica química, como, por exemplo, a CTC. Um solo arenoso, você tem uma menor CTC, uma menor retenção de nutriente. Então, você vai ter uma menor disponibilidade desse nutriente. Você pode até aplicar esse nutriente na primeira chuva que der, esse nutriente vai ser perdido por lixiviação e você vai ter uma menor disponibilidade desse nutriente para as plantas. Características biológicas, por exemplo, a gente estava falando da cultura da soja, a gente tem FBN. Então, você tem uma boa relação entre a bactéria e as raízes da soja, você vai ter um maior fornecimento de nitrogênio para a cultura da soja. Então, você vai ter uma maior produtividade. Não só aqui a questão da soja, mas se você tem seleção de espécies de micro-organismos que ataquem, que são fitopatógenos, você também vai ter uma diminuição dessa produtividade, né? O ideal é sempre você ter um equilíbrio, porque quando você tem um equilíbrio biológico no solo, você tem o que? O controle, você já tem o próprio controle biológico. Uma espécie animal, uma espécie de micro-organismo, ele acaba controlando a outra, nenhuma das espécies vão se sobressair, beleza? Um exemplo disso é o cupim. Por que quando a gente vai num pasto e tem os morundons lá de cupim, por que a gente vê aqueles morrinhos lá da casa de cupim, a gente costuma falar, nossa, esse pasto aqui está degradado. Por quê? Tem muito cupim. Porque se tem muito cupim, não tem inimigo natural do cupim. Então, o cupim, ele acaba se adaptando naquela condição de forma excelente. Então, se ele se adapta de forma excelente ali, vocês não vão ter outros organismos para poder competir com o cupim. Então, você acaba tendo uma explosão na população de cupim. E aí, quando tem essa explosão na população de cupim, vocês começam a observar esses vários morunduns. Beleza? Aqui um exemplo, um solo compactado. Vocês veem aqui o desenvolvimento do sistema radicular em relação a um solo sem compactação. Aqui está escrito sem compactação, tá? Olha a profundidade. Galera, isso aqui é exploração. Se você tem aqui embaixo, em relação a esse aqui que está aqui na superfície, olha a quantidade, olha o volume de solo que a planta deixou de explorar. Isso tudo aqui é água, é nutriente. Possível matéria orgânica que essa planta vai adicionar aqui. São melhorias que vão ocorrer no solo. Quando você vê que tem toda essa exploração aqui, você vai observar que o desenvolvimento dessa planta vai ser muito maior quando comparado ao desenvolvimento do sistema radicular de uma planta se desenvolvendo num solo compactado. Olha aqui esse dado. Você tem nível de compactação, tá? Esse nível de compactação foi medido por força, né? Quilograma por centímetro quadrado. Você aplica uma força de 1 quilo em 1 centímetro quadrado. Foram feitos a testemunha, 0, sem nenhuma força, 6, 11 e 18 quilogramas por centímetro quadrado. E aí foi avaliado o comprimento do sistema radicular nesses 4 níveis de compactação, e aí foram avaliadas cevada, couza, tremoço, trigo e soja. O que ele observou? No solo compactado, olha que a cevada deu 308,7 metros. Já quando você tem um nível de compactação, dá o quê? De 18, você já cai para 50,7. Olha a diferença para a cevada. Na couza, você também tem um decréscimo muito grande. Tremoço, a mesma coisa. No trigo, a mesma coisa. Na soja, a mesma coisa. O que é interessante? Vocês observarem, de 0 para o nível 6, você já teve uma diferença significativa aqui para a cevada. Você teve uma diferença significativa para a couza.
Você teve uma diferença significativa para o tremoço. Para o trigo, teve diferença significativa? Não. Para a soja, também não houve diferença significativa. O que isso quer dizer? Que dependendo do nível de compactação, se você não vai ter condição de descompactar esse solo, se você não tem tempo para trabalhar de alguma maneira o manejo para descompactar esse solo, você pode trabalhar com uma espécie diferente. Beleza? Vamos lá. E qual é a consequência disso? O mesmo trabalho. Aí vocês veem. Olha a diferença. Naquele que não foi compactado, soja, 7,91 miligramas de fósforo por vaso. No 18, olha só como caiu, já caiu para 2,69. Você vê que isso ocorre para praticamente todos os nutrientes e para todas as culturas. Então, você vê que a absorção desses nutrientes foi menor naquela região compactada. Então, onde teve a compactação, a absorção de nutrientes foi menor. Por quê, galera? É esse exemplo aqui, ó, você tem uma menor área a ser explorada pelo sistema radicular, ele se concentra aqui, ó, ele fica nessas camadas mais superficiais. Beleza? Tranquilo? Só que, ó, tem que tomar cuidado, tem que fazer trabalho de CSI, vocês têm que ir com calma. Às vezes você pode achar que é uma coisa, e na realidade é outra completamente diferente, tá? Olha um exemplo aqui. O Wellington Moreno Gomes, ele foi me orientado no trabalho de TCC. E aí, o que ele queria saber? Ele queria, professor, vamos fazer um trabalho sobre compactação do solo, e aí vamos ver a resistência à penetração numa área que esteja compactada e uma área não compactada, e aí a gente compara produtividade, compara a profundidade do sistema radicular, a gente faz uma série de análises. Eu falei, beleza. Aí a gente encontrou uma fazenda em que, teoricamente, existia essa questão de compactação. Então, a gente pegou uma área A e uma área B. Beleza? A área A gente não acreditava que estava compactado, e a área B a gente acreditava que estava compactado. E aí a gente foi lá e fez resistência à penetração. 1,1 megapascal na profundidade de 0 a 10, 2,3. 1,8, 3,6. 2,6, 3,7. Então, a gente observa que a resistência à penetração na área B, ela é significativamente maior. Então, a resistência é maior. Teoricamente, a gente achava o quê? Que a ia ter uma maior resistência. E realmente tinha. Só que quando a gente foi ver a profundidade do sistema efetivo, a profundidade efetiva do sistema radicular, a gente abriu e aí viu que não houve diferença para a profundidade do sistema radicular, não houve diferença significativa. E aí a gente olha lá na produtividade, a gente viu que não houve diferença. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ir com cuidado, tem que ir com cautela, olhar bem, principalmente nessas áreas que a gente não tem uma visão clara. E aí a gente tem que ir aos poucos investigando, até a gente tomar a nossa decisão, tá? Esses dados mostrou, teoricamente, se a gente fosse avaliar aqui, ó, aqui tem a maior exploração do sistema radicular, vou ter maior absorção, vou ter maior produtividade. Nesse caso aqui, a produtividade não foi afetada. Não foi afetada em função desse nível de compactação. Pode ser que a gente esteja nessa situação aqui, ó. AA ou AAB. Pode ser que a gente esteja nessa situação. Ah, então vou deixar para lá? Não. Nessa situação aqui, a gente tem que ter o quê? Um nível de monitoramento. A gente tem que monitorar para ver se isso aqui vai chegar a um ponto de afetar. E aí, galera, a gente não vai esperar a produtividade cair para agir. Se a gente perceber que está ocorrendo um aumento nessa resistência à penetração, se a gente perceber que está ocorrendo uma diminuição na profundidade do sistema radicular, a gente tem que agir antes que ocorra uma diminuição na produtividade. Beleza? Textura. Aqui a gente tem um ar de solo e no outro lado, no lado
direito a gente tem o neossolo, esquerdo argissolo, lado direito neossolo. A gente tem um solo com a textura arenosa e aqui um solo com a textura mais argilosa ou menos arenosa que o neossolo quartzarênico. Isso vocês podem ter certeza. Olha só a produtividade. É óbvio que a gente viu aqui, não foi feita a colheita, não pegou a colheita da cana, não fez a produtividade. Mas através dessa linha aqui, a gente consegue observar que o desenvolvimento das plantas num solo com a textura mais arenosa vai ser bem menor. Isso é óbvio, isso vai acontecer. Por quê? Solo arenoso, menor área superficial específica. Se tem menor área superficial específica, tem menor CTC. Se tem uma menor CTC, tem uma menor retenção de nutrientes. Se tem uma menor retenção de nutrientes, você vai ter uma menor disponibilidade desses nutrientes para as plantas. Além disso, se tem uma menor CTC, uma menor reatividade, você tem uma menor formação de agregado. Se você não tem uma formação de agregado, você não vai ter o quê? A caixa d'água do solo. Você não tem os microporos, que são responsáveis por quem? Pelo armazenamento de água. Então, aqui pode ser em função tanto da água quanto a função do nutriente. E aí, se vocês forem ver lá atrás, vamos dar uma olhada lá atrás no início, é fundamental para a fotossíntese ter nutriente, ter água. Se eu tenho problema nisso aqui, vai afetar o quê? A fotossíntese, não vai? Se eu tenho problema com água, problema de nutriente, afetou a fotossíntese, o que vai acontecer com a produtividade? Vai ser afetado. O que vai acontecer com a caminhonete nova? O que vai acontecer com o passeio nas ilhas lá do Caribe? Também vai ser afetado. Vocês vão diminuir o lucro de vocês. Beleza? Nossa, é horrível dar aula assim, sem saber se vocês estão ouvindo ou não. Vamos lá. Aqui a gente tem material de origem, né? Por exemplo, uma rocha com basalto, uma rocha basáltica, uma rocha granítica, dependendo da composição dos minerais presentes, você vai ter, e atuação do intemperismo, você vai ter o quê? Diferentes mineralogia, diferente quantidade de nutrientes disponível. Né? Por exemplo, um basalto rico em feldspato, eu vou ter um solo rico em argilominerais. Então, vou ter solos argilosos a muito argilosos. Já em quartzo, vocês vão perceber aqui que você tem uma quantidade de minerais primários muito grande. Por quê? Porque esses minerais primários, deixa eu autorizar mais um aqui, esses minerais primários não vão sofrer processo de temperismo, eles não vão se transformar em minerais secundários como as argilas. Beleza? Isso tudo vai influenciar. Olha aqui um outro exemplo de alguns solos, né, lá do Rio Grande do Sul, onde que tinha diferentes materiais de origem, e aí aqui tem a disponibilidade do potássio. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um latossolo vermelho, distroférmico típico, formado por basalto, onde que você tem 224 miligramas por quilo de potássio na forma trocável, e não no total. Às vezes, você pode ter grande quantidade aqui, como, por exemplo, no granito, grande quantidade no total. Na realidade, quando você transforma isso, que é o importante para as plantas é justamente trocável, que é aquele que está disponível para a planta, você tem até o quê? Uma quantidade menor. Comparado aqui o granito com o basalto, do neossolo com o latossolo, você tem no total 28 mil contra 8 mil do latossolo, então você tem 20 mil a menos no latossolo, no entanto, disponível você tem o dobro em relação ao neossolo. Então, isso tudo é o quê? São as características químicas e físicas, as características mineralógicas influenciando, e com certeza vai influenciar o desenvolvimento dessas plantas. Aqui nós temos a atividade relativa do alumínio trocável, né? O alumínio trocável, vocês sabem que ao elevar o pH vai ocorrendo a diminuição dessa atividade do alumínio trocável. Tá? Quando a gente fala alumínio trocável Al+3, existem outras formas de alumínio, no entanto, essas outras formas não é problemática para o desenvolvimento das plantas. Então, se você tem problema de alumínio, vão fazer a calagem, vão corrigir, vai aumentar o pH, e aí vai diminuir essa atividade do alumínio trocável. Ou então, vocês podem fazer essa correção do alumínio trocável, que é realizado, inclusive, em profundidade com o gesso. Vocês podem adicionar gesso agrícola no solo, e aí não vai ocorrer o quê? Alteração do pH, mas você vai ter uma diminuição de quem? Do alumínio trocável.
E o alumínio, por que que o alumínio, todo mundo sabe, se vocês chegarem na esquina e perguntar, o alumínio traz problema para o desenvolvimento das plantas? Sim, todo mundo sabe disso, mas por quê? Por que que o alumínio traz problema para o desenvolvimento das plantas? Aí vocês têm que olhar, ó, aqui eu tenho uma prova de que traz problemas, eu tenho uma planta se desenvolvendo sistema radicular, zero de alumínio, 320 micromol de alumínio e 640 micromol. Então, vocês veem que ao aumentar a dose de alumínio, você tem o quê? Uma diminuição do sistema radicular. Mas por quê? O que, que o alumínio faz? O que, que acontece com o alumínio que vai diminuir esse crescimento do sistema radicular? O alumínio, ele vai atuar, ele vai bloquear o sítio ativo na divisão celular, lá no ápice, bem aqui na pontinha. Então, ele vai atuar aqui. Então, quando ele atua aqui e bloqueia, o que, que vai acontecer? A planta ela vai conseguir crescer? A divisão celular vai ocorrer de forma correta, de forma tranquila? Não, não vai conseguir crescer aqui no meristema apical. Então, se você afeta essa divisão celular, você afeta o quê? O crescimento. E aí você vai ter como consequência o quê? Uma diminuição. Uma diminuição do crescimento do sistema radicular. Beleza? Aqui um outro trabalho mostrando doses de alumínio. Tá? Aqui a gente tem milimol de carga por decímetro cúbico. Tomem bastante cuidado, tá? Com a unidade. Milimol de carga é diferente de centimol de carga, tá? Então, vocês observam aqui que para a planta de arroz, ó, não houve praticamente diferença nenhuma com o aumento do alumínio trocável. Tá? Não houve diferença. Já para a planta do feijão, o que, que aconteceu? Na última dose aqui, ó, as plantas zeraram. O que, que significa esse zero? Essas plantas morreram. Então, essa dose de alumínio trocável aqui já foi suficiente já para quê? Para matar as plantas. Tranquilo? Aí aqui você tem dois exemplos de como que vai ocorrer esse baixo desenvolvimento na produtividade, tá? Um dos fatores, na realidade, são dois fatores que vai afetar o crescimento e desenvolvimento das plantas. O primeiro fator seria o quê? O alumínio trocável. Quando eu aumento o alumínio trocável, você tem uma diminuição no desenvolvimento das plantas. O outro fator seria o quê? A própria espécie. Quando eu comparo o arroz com o feijão. Alumínio aumenta, diminui. No entanto, se eu comparar arroz com feijão aqui, ó, o arroz não tem problema. Então, eu tenho uma planta que é tolerante. Se eu não conseguir corrigir esse alumínio trocável, eu posso trabalhar com a planta de arroz. Por quê? Esses teores aqui não afetou o desenvolvimento do arroz. No entanto, se eu tiver que trabalhar com feijão, obrigatoriamente eu tenho que fazer essa correção. Porque se eu não fizer essa correção, eu vou ter uma baixa produtividade ou até mesmo as plantas morrerem, tá? Lembrando, a partir de 0,3 centimol de carga por decímetro cúbico já traz problema para o desenvolvimento das plantas, tá? Esses teores para alumínio. Se é a partir de 0,3 centimol de carga por decímetro cúbico, quanto que equivale aqui em milimol de carga por decímetro cúbico? Tá? Depois vocês anotem e veem, façam a conversão. Tá? Como que eu converto milimol de carga por decímetro cúbico para centimol de carga por decímetro cúbico? Aqui nós temos um experimento com girassol, né? Aumento de doses, né? A disponibilidade de nutriente. Então, quando eu aumento aqui a disponibilidade de nutriente, eu vou ter o quê? Um aumento no crescimento dessas plantas. É óbvio que aqui afeta bastante, muito afetado pelo potencial máximo produtivo das espécies vegetais ou da variedade. Toda espécie vegetal ela vai ter um máximo, tá? Não significa que é uma linear, uma reta. Essa reta ela é só no início, enquanto está em deficiência. Chega um momento em que você atinge o máximo da produtividade, tá? Dependendo do nutriente, você pode ter até o quê? Um decréscimo, tá? Principalmente se a gente estiver falando de micronutrientes. Por quê? Nessa faixa aqui, como o micronutriente precisa de menores quantidades para o desenvolvimento dessas plantas, quando eu disponibilizo, aumento a quantidade disponível desses micronutrientes para a planta, ela passa a ser fitotóxico. Tranquilo? Aqui, a capacidade de troca catiônica. Esses dados aqui é interessante para mostrar para vocês em relação à importância da matéria orgânica. Isso é
questão clássica de prova do professor Márcio. Qual a importância da matéria orgânica, principalmente para os solos altamente temperizados? Olha só que pergunta interessante. Por quê, galera? Olha só. Solos altamente temperizados, a gente tem os minerais, principalmente na fração argila, formado por caulinita e por óxido, que são minerais que apresentam, mesmo sendo argila, eles apresentam baixa área superficial específica, como consequência, baixa CTC. Então, se você tem um solo altamente temperizado, você vai ter solo, mesmo que argilosos, vão ter solos com baixa CTC, correto? Então, a gente tem que começar a pensar como que a gente pode aumentar essa CTC. E aí, esse trabalho aqui, ele demonstra, foram feitos com alguns solos, né, argissolos e latossolos, solos argilosos. Aqui tem demonstrando teor de argila do solo e demonstrando teor de matéria orgânica. Então, vocês, óbvio que vocês vão ver que tem muito mais argila do que matéria orgânica. Por exemplo, esse latossolo aqui, ele tem 56% de argila e tem 4% de matéria orgânica. Aí, o que eles fizeram nesse trabalho? Eles pegaram e avaliaram a CTC total. E aí, eles viram que nesse latossolo aqui, a CTC total dele foi de 35,8 centimol de carga por decímetro cúbico. Uma CTC bem elevada. E aí eles viram quanto dessa CTC total é representada pela matéria orgânica. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram a CTC da matéria orgânica presente nesse solo. E aí essa aqui ele mostra o quê? A porcentagem da CTC que é referente à matéria orgânica. Tranquilo? Em todos os trabalhos, assim, aqui só tirando esse latossolo aqui, que deu 56, mas olha só, 90, 74, 80, 69, todos esses valores aqui são referentes ao que? A CTC daquele solo que é representada pela matéria orgânica. Imagina esse solo aqui, ó, 90% da CTC desse solo, ela é referente à matéria orgânica. 35,8 é o total, 32,2 é a matéria orgânica. Aí eu pego esse latossolo e faço o quê? Cultivo convencional. Passo arado, passo grade, não deixo cobertura no solo. O que vai acontecer com essa matéria orgânica? Com o tempo, essa matéria orgânica vai sofrer decomposição e vai o quê? Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Chega um ponto que perdeu praticamente toda a matéria orgânica, o que vai acontecer com a CTC? A argila presente nesse solo, ele não é responsável apenas por 10% da CTC, e aí quanto que a gente vai ter 10% de 35? A gente vai ter o quê? 3,5. E aí aquilo que a gente tinha 35 centimol de carga por decímetro cúbico ou por quilo, a gente passa a ter quanto? 3,5. Por isso que muitas áreas, quando ela é nova, ela produz muito, e aí com o passar do tempo a produtividade vai baixando. Por quê? Se você não fizer um manejo dessa matéria orgânica, você vai perder praticamente toda a CTC dessa área. Beleza? Dúvidas? Aqui tem um outro trabalho que mostra a produção de grãos, né, em duas cultivares de mamona, e aí onde foi aplicado matéria orgânica, quanto que ela produziu, onde foi feita a adubação mineral. Então, vocês observam, a adubação aqui, galera, né, não foi só simplesmente aplicado matéria orgânica e não aplicado matéria orgânica. Aqui foi feito a aplicação de matéria orgânica e foi feito a adubação mineral. Então, forneceu nutriente. E aí você observa que onde teve a aplicação de matéria orgânica, a produtividade foi maior. Então, vocês começam a observar que o benefício da matéria orgânica não é apenas com o fornecimento de nutrientes. Então, tem outras coisas na matéria orgânica que vão melhorar a qualidade desse solo, vai obter melhorias nesse solo, e aí, a partir dessas melhorias, você vai ter o quê? Uma maior produtividade, tá? Ah, não vou aplicar matéria orgânica não, porque é difícil o manejo, vou aplicar só adubação mineral, ó. Você vai ficar nesse patamar aqui, ó. Beleza? Porque a matéria orgânica não é só fonte de nutriente para as plantas. Lembra dos micro-organismos presentes no solo? Principalmente aqueles responsáveis pelas transformações na matéria orgânica? Né? Fornecimento de nutriente, controle de doenças.
de micro-organismos que são patógenos para as plantas, tá? CTC do solo que aumenta, você fornece nutriente, como você tem CTC, você não tem a perda desse nutriente. Características físicas do solo que também são melhoradas, como o aumento do teor de matéria orgânica, né? A matéria orgânica como um agente quelante, né? Um agente cimentante, formando microporo, esse microporo servindo como armazenamento de água. Então, são vários benefícios que a matéria orgânica traz para o solo, não é simplesmente a adição de nutriente. Não se esqueçam disso. E matéria orgânica é um tema relativamente novo, a gente ainda não tem muito conhecimento sobre matéria orgânica. Por incrível que pareça, né, a importância que a matéria orgânica tem para a gente, e aí não tem tantos estudos aprofundados. Tanto que tem grupos que defendem que a matéria orgânica, a planta consegue absorver matéria orgânica, e tem grupos que falam que isso é impossível, porque o tamanho da partícula orgânica não consegue entrar no sistema, nos transportadores das células das plantas. Mas existe essa briga e um está querendo comprovar uma coisa, o outro querendo comprovar outra. Mas o que sabe hoje ao certo é que tem muitas, teoricamente, essas substâncias úmicas elas não conseguem penetrar no sistema reticular. Mas isso não significa muita coisa, porque a gente observar esse trabalho aqui, ó, esse experimento, um experimento com cana-de-açúcar, um experimento com milho, onde foi borrifado ácido úmico, isolado de verme composto. Onde foi borrifado ácido úmico, olha só o tamanho do sistema reticular. Então, aumentou. Alguma coisa ali na matéria orgânica promoveu esse crescimento. Às vezes, pode ser simplesmente a promoção de algum hormônio, algum fito-hormônio, que houve a promoção do crescimento do sistema reticular, ou existem outros micro-organismos associados ao sistema reticular, existem outras condições que ainda não sabemos ao certo o que faz com que ocorra esse crescimento reticular. Agora, o importante é o quê? Saber que houve crescimento. Se vocês forem trabalhar nesse sistema, vocês preferem trabalhar aplicando ácido úmico ou trabalhar sem aplicar o ácido úmico? Ainda mais se não for um investimento tão elevado. Eu prefiro trabalhar aplicando ácido úmico, porque, ó, maior crescimento, maior volume explorado de solo. Maior volume explorado de solo, você tem maior quantidade de água absorvida. Se você tem maior quantidade de água absorvida, como consequência, você vai ter também uma maior quantidade de nutriente absorvido. E aí, se você tem maior nutriente absorvido, você vai ter uma maior produtividade. Tendo uma maior produtividade, maior lucratividade. Tendo maior lucratividade, você consegue trocar de caminhonete todos os anos, além de viajar para as ilhas no Caribe. Beleza, galera? Cansativo, né? Mas eu prefiro ainda em pé, em sala de aula, conversando com vocês, olhando no olho no olho. Dá para saber se quem está dormindo ou não, aqui eu não consigo saber. Todo mundo acordado, professor. Todo mundo acordado? Vou fazer as perguntinhas aqui. Eu vou olhar aqui o nome de quem está online e falar, fulano de tal, o que você acha disso? Que a gente sabe, né? Que tem muita gente que liga e vai embora. Mas é aquilo que eu falei com vocês no início, galera. É questão de agora é cada um correndo atrás do seu. Não se esqueça, não existe presença, então não tem por que estar online se não estiver prestando atenção. Aqui nós temos a parte biológica, né, micro-organismo. Esse trabalho aqui é bem interessante, apesar de ser antigo, né, mostra a resposta de algumas espécies arbóreas em relação à simbiose com micorriza. Então, aqui você tem doses crescentes de fósforo, né, foi aplicado 0, não significa que tenha 0 de fósforo, tá, galera? Aqui é a aplicação. Não foi aplicado nada de fósforo, foi aplicado 10 ppm, 20 ppm, 40, 80 e 160 ppm de fósforo. Sem inoculação. Nos outros potes foram feitos o quê? Inoculação com micorriza. Mesma aplicação de fósforo, 0, 10, 20, 40, 80, 160. Se vocês observarem aqui, galera, olha só, sem aplicação de fósforo, só com a inoculação. Olha a diferença. Então, vocês já começam a perceber como que os micro-organismos podem favorecer o crescimento dessas espécies vegetais. Tá? Por muitos anos, a gente acabou sendo enganado, né? Que a gente pensava em micro-organismo, pensava que ia matar tudo, né? Só que, assim, o que mata tudo, não que não exista, né?
O que mata tudo, galera, é a minoria. E aí a gente tem que ter o quê? O controle dessa minoria. Não adianta a gente querer matar todo mundo. Porque se matar todo mundo, a minoria, o que é do mal, sempre consegue escapar. E aí ele acaba ficando sozinho, que é pior ainda. Então a gente tem que fazer o controle desses micro-organismos que são maléficos de uma maneira em que não atinja aqueles benéficos. Porque às vezes o efeito negativo que vai dar nos benéficos vai ser pior do que vocês não controlarem nada. Beleza? Aqui nós temos duas fotos, eu não sei se vai ficar, vai conseguir perceber direito, mas a gente tem o quê? Duas, que é a plantação de soja, né? Você tem uma área aqui mais amarelada, uma bem mais verdinha, e aqui mais amarelada. Aí eu pergunto para vocês, o que significa folhas velhas apresentando amarelecimento? E vocês vão responder, nitrogênio, professor. Eu falei, muito bem, é nitrogênio. Isso é um sintoma de nitrogênio. Então, o que aconteceu aqui? Ah, o produtor não aplicou nitrogênio no plantio. Zero. É feita a aplicação de nitrogênio no plantio da soja? É feita a aplicação de nitrogênio para a soja? Não. Mas galera, tem gente que trabalha com aplicação de nitrogênio. Imagina vocês, foi feito um trabalho de pesquisa pela doutora Joana Dobenheim para trazer a soja para o Brasil, trazer a soja para o Mato Grosso, e, além disso, foi feito um trabalho de pesquisa para o quê? Zerar a aplicação de nitrogênio, porque sabe que existe a simbiose. E aí a gente vai fazer o caminho contrário. Vamos aumentar nosso custo, vamos aumentar nosso custo de produção aplicando nitrogênio na soja, sabendo que a própria a simbiose já fornece todo o nitrogênio que a planta precisa. Então, a gente tem que começar a pensar um pouco em certos trabalhos de pesquisa que a gente vai fazer. Beleza? Foi deficiência de nitrogênio? Sim, mas foi porque deixou de aplicar no plantio? Não, galera. Por quê? Porque não se faz a aplicação de nitrogênio na soja. Então, por que teve deficiência de nitrogênio aqui? Algum problema na simbiose. Então, a simbiose nessa situação aqui, ela não ocorreu de forma perfeita em relação aos outros. Foi feito algum tratamento. Ou, às vezes, simplesmente não foi feita a inoculação nessas áreas, que demonstra a importância de se fazer a inoculação de forma correta. Ou, às vezes, eu fiz a inoculação com o mesmo inóculo aqui, só que aqui resolvi fazer 1h da tarde a céu aberto. E aqui eu fiz com temperatura mais a menos, embaixo do galpão, fiz de forma correta. Então, esse trabalho aqui, ele pode demonstrar várias coisas. O que a gente pode ter certeza é que está tendo algum problema na fixação biológica do nitrogênio. Beleza? Olha aí os nódulos, né? Dose. Galera, e o clima? A gente já está acabando já, tá? E o clima? Como que o clima pode influenciar? A gente está vendo que está ocorrendo bastante problema em relação ao nosso clima, né? Das mudanças climáticas, está tendo temperatura mais elevada. Se a gente parar para pensar, se a gente tem uma maior luminosidade, principalmente nessa região aqui, a maior parte do tempo, e se a gente tem disponibilidade hídrica, para a planta, isso é ideal, desde que você tenha água. Se você tem muita luminosidade, você tem um potencial daquela planta expressar em termos de produtividade muito grande. O problema é o quê? Não pode faltar água. E a temperatura também não pode ser muito elevada, porque tem que ter um limite. É só vocês verem. Aqui na nossa região do Mato Grosso, temperatura elevada, você tem uma alta luminosidade e você tem uma alta o quê? Precipitação. Então, a gente não tem problema. Tanto que quando tem alguns dias sem chuva, a gente tem problema. Porque aí o problema não é a alta luminosidade, sim a falta de água. E aí, galera, a gente começa a perceber que algumas coisas que a gente tem feito que tem alterado o nosso clima. A temperatura fica cada vez mais elevada e, literalmente, a Terra pega fogo. É só vocês observarem essa onda de calor que a gente teve a semana passada e semana retrasada. Temperatura, assim, um absurdo. E aí a gente fala, mas eu nunca vi um artigo científico que fale o papel da agricultura e aquecimento global. Bem, vamos lá ver. Lembra do site lá, Science Direct? Aí você coloca lá agricultura e aquecimento global.
Aí você vai ver aqui, ó, pode ser de 2019 para cá, né? Quem já fez TCC vai ver lá que a Mônica, a Miriam, fica enchendo o saco de vocês. Tem que ser artigos novos. Aí vamos selecionar aqui de 2019 para cá. 8.008 artigos falando de aquecimento global e agricultura. Em 2020, 9.116 artigos. Em 2021, 522 artigos. Então, em 2021, ainda ano que vem, já tem 522 artigos já publicados relacionados à agricultura e aquecimento global. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. É importante vocês saberem lá bioquímica e fisiologia vegetal. Vocês lembram em ecologia, quando a gente aprendia aqueles negócios lá, ciclo do enxofre, ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, ciclo da água? Aquilo também é muito importante vocês entenderem. Se vocês aprenderam o ciclo do carbono, é óbvio que vocês vão entender que a agricultura afeta o aquecimento global. Porque, dependendo da forma como vocês vão manejar, vai afetar. Porque vai afetar o ciclo do carbono. É só vocês lembrarem do ciclo do carbono. Então, tomem muito cuidado com o que as pessoas falam. Tem muita gente aí que recebe dinheiro para dar palestra e fala que não existe nenhum artigo científico que comprove que a agricultura influencia no aquecimento global. É óbvio, galera, influencia. Dependendo da forma como a gente vai manejar o solo, ele vai influenciar. Quando eu falo influencia, eu não estou metendo pau na agricultura, galera. Não, é óbvio que não. Muito pelo contrário. A gente tem que colocar que a gente influencia e a gente deve influenciar de maneira que vai minimizar os efeitos do aquecimento global. De que maneira? O solo é um grande sequestrador de carbono. Imagina vocês manejarem o solo e aumentarem o nível em 1% de matéria orgânica nesse solo. E aí você tem uma área de 5.000 hectares. Você tem uma área de 100.000 hectares. Olha a quantidade de carbono que vai estar armazenado, ao invés de vir para a atmosfera, vai ficar armazenado no solo. Então, a gente tem que defender o quê? A agricultura afeta o aquecimento global? Afeta, mas a nossa agricultura, principalmente a agricultura no Brasil, em que a gente vê que o produtor que não faz plantio direto, ele pelo menos mantém a palhada dele no campo, correto? Vocês concordam comigo? Então, a agricultura que o Brasil faz, é óbvio que tem muitos que saem metendo fogo em tudo, destrói tudo. Tem, galera, mas a gente não pode culpar todo mundo por conta de alguns. E eu acredito que hoje em dia, quem faz isso é a minoria. A maior parte do agricultor brasileiro, ele tem a consciência. Ele tem a consciência do papel dele. Não só em termos de produção de alimento, mas também para o ecossistema de um modo geral. E você vê a quantidade de produtores preocupados com a palhada que ele mantém no solo, e aquela palhada ali nada mais é do que carbono. Aquela palhada, se ela for decomposta, ela vai para a atmosfera. Olha a quantidade de carbono que vai para a atmosfera. Agora, quando o produtor ele faz um manejo em que busca fixar esse carbono no solo, ele busca o carbono ficar cada vez mais nesse solo, isso, galera, nada mais é do que uma agroecologia. Hoje eu estava discutindo isso com alguns alunos da pós-graduação. A agricultura brasileira, boa parte dela trabalha com agroecologia. Sistema de plantio direto não seria um sistema agroecológico? É porque muitas das vezes a gente pensa sistema agroecológico, tipo, uma vaca que vai dar o leite no meio de um milho com arroz e feijão e, tipo, buriti. Galera, a agroecologia não é só isso. Tá? O manejo que vocês vão fazer na área de vocês, isso vai depender do sistema que vocês vão escolher. E a gente vê que no Brasil, o Brasil é o país que mais tem trabalhado com o sistema de plantio direto, que é um sistema agroecológico, não deixa de ser. Você vê muitos produtores aqui no Brasil trabalhando com integração lavoura-pecuária, integração floresta-pecuária, integração lavoura, floresta e pecuária. Tem muitos produtores que estão trabalhando e, assim, eles não estão mais apostando. Eles sabem que o lucro vai ser certo. Beleza? A produtividade dele vai ser cada vez maior, vai elevar cada vez maior.
Então, a gente tem que parar de um pouco de ouvir também essa galera esses artistas que nunca entraram numa sala de aula de agricultura e quer falar besteira de agricultura, tá? Então, o Brasil não é esse bicho-papão todo que a imprensa mundial fala, tá? E também não adianta a gente querer esconder, achar que não existe essa influência na agricultura no aquecimento global. Eu acho que a gente não precisa esconder que existe essa interferência, mas a gente precisa também avisar e falar e divulgar, principalmente para a imprensa, que nós trabalhamos e muito para minimizar os efeitos. Beleza? Vamos dar continuidade. Alguém quer falar alguma coisa? Quer me xingar? Não, né? Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista, tá? Não estou nem defendendo e nem crucificando ninguém. Então, quando a gente fala de clima, a gente tem que estar se relacionando principalmente com a luz, está relacionado principalmente com a luz, com a precipitação pluviométrica, temperatura do ar, umidade relativa, altitude, latitude e ventos. Luz, em termos de quantidade e intensidade, vocês viram em fisiologia, né, horas de luz, horas de escuro, a duração do dia, plantas de dia longo, plantas de dia curto. É óbvio que aqui no Centro-Oeste a gente não tem tanto problema em relação a isso, mas em outras regiões a gente tem esse problema de duração do dia, né? Ou você pode ter a planta que vai vegetar, e aí ela não tem a formação de flores, né, para a formação do fruto, ou então ela acaba antecipando essa formação. Isso é muito utilizado em espécies ornamentais, né? Você quer, tipo, Dia das Mães, você quer ter uma alta produtividade de flores, então você tem que ali diminuir o dia ou aumentar o dia, vai depender da variedade. Precipitação pluviométrica, é interessante vocês prestarem atenção não só na quantidade, né? Existe toda espécie vegetal, ela tem uma quantidade mínima que ela requer de água ao longo do seu ciclo, mas essa quantidade mínima não significa que tem que ser apenas em um dia, tem que ser distribuído em todo o seu ciclo. Não adianta chover muito hoje e ficar o resto do ano sem chover. Tem que ter uma chuva bem distribuída. Temperatura do ar está relacionada principalmente à perda de água, né? Se você tem uma temperatura do ar muito elevado, você vai ter uma taxa de transpiração mais elevada, abertura dos estômagos, perda de água também mais acentuada. E se você não tiver uma água no solo para repor essa perda, aí você já começa a ter problema na fotossíntese líquida. Umidade relativa também está relacionada, quanto menor a umidade, menor vai ser a translocação de água dentro da planta. Né? Ou melhor, quanto menor a umidade relativa do ar, maior vai ser a translocação, porque vai ter um déficit hídrico no ar. Então, a planta vai transpirar muito mais. Se você não tem problema de água, não tem problema nenhum. Por quê? Vai entrar água, e junto com essa água entra nutriente. Então, se essa umidade for baixa, você vai ter maiores perdas, mas você vai ter maior entrada. Qual é o problema? Seria o quê? Não ter água no solo. Que aí, se você não tiver água no solo, o que vai acontecer? Vai fechar estômago porque as plantas vão minimizar ou vão tentar evitar essas perdas por transpiração. Altitude e longitude está relacionada principalmente à temperatura, né, se for em regiões de maiores altitudes, né, principalmente áreas que têm altitudes bem elevadas, que aí a temperatura desce bastante, e a latitude está relacionada principalmente em relação ao quê? Em relação à luminosidade, qual a intensidade. Se vocês observarem, se vocês ficarem em praia, alguma praia ali perto da linha do Equador, vocês vão ver que vão ficar queimados rapidinho, porque a intensidade é muito grande na linha do Equador. Quanto mais afastada, essa intensidade luminosa vai diminuindo. Beleza? E velocidade do vento seria o quê? O problema de tombamento dessas plantas, ou até mesmo em função dessas trocas gasosas, diminuindo a umidade, diminuindo também a temperatura. Aqui nós temos um exemplo da luz, né? Nessas regiões aqui são mais produtivas, porque você tem a maior intensidade, a planta não precisa lá da luz para poder fazer a fotossíntese, então nessas regiões aqui você tem o quê? Uma maior luminosidade, como consequência você vai ter uma maior fotossíntese. Qual que seria o nosso problema aqui? Deficiência hídrica.
Beleza? Se a gente não tivesse deficiência hídrica, a gente seria, com certeza, maiores produtores de tudo ao ano inteiro, tá? A gente não produz em certo período do ano em função do quê? Em função da luminosidade? Não, a gente não produz em função do quê? Do déficit hídrico. Beleza? E a precipitação, né? Tem a troca gasosa, tem a perda de água por transpiração. Então, se você tiver problema relacionado à questão hídrica, você pode ter o quê? O fechamento dos estômatos. Para fechar esses estômatos para diminuir a perda de água, você também fecha o quê? Para a entrada do CO2 e para a saída do CO2 também durante a respiração. Então, a planta começa a entrar em colapso, tá? Porque fecha tudo. Ela não consegue captar o CO2 para fazer a fotossíntese, não consegue também captar o oxigênio, porque está tudo fechado. E aí você acaba tendo problema de fotorrespiração. Vocês lembram que eu falei para vocês lerem lá os livros de fisiologia e bioquímica? Mais uma vez. E aí, galera, a gente pode ter esses problemas, todos esses problemas, e a gente pode resolver essa situação através do manejo. Então, existem diferentes tipos de manejo. A gente pode falar com filosofia de produção, com sistema de plantio, sistema de manejo. Isso, uma vez, deu uma discussão numa banca de TCC que a gente ficou, acho que, mais de uma hora discutindo o que é sistema, o que é sistema de manejo, o que é sistema de plantio, o que é filosofia de produção. Vai depender do autor, tá? Aqui eu coloquei, eu não sou especializado nessas questões, mas eu resolvi colocar algumas informações a respeito. Quando a gente fala de filosofia de produção, a gente tem a tradicional, alternativa, agroecológico, dentro da agroecológica tem uma orgânica, natural. Quando a gente fala de sistema de manejo, são as práticas adotadas nesse sistema. E o sistema de plantio é como que vai ser realizado esse sistema de plantio, tá? De forma bem, bem direta. Por exemplo, a agricultura, ela pode ser do sistema convencional, como o sistema alternativo de plantio de grandes áreas, soja, milho, soja, milho, soja, milho, soja, milho, ou só soja, ou só cana. Ou a gente pode ter outro tipo de sistema, como o sistema hidropônico, onde não é utilizado o solo, e sim solução nutritiva, e nós temos também sistema agroecológico, tá? Sistema tradicional é uma coisa boa? Depende. Com o passar do tempo, não vai se tornar uma coisa boa. Por quê? Já foi comprovado. Quando você utiliza o sistema tradicional sem um sistema de conservação, você vai ter problema de solo. Você pode ter formação de vossoroca, você pode ter problema aqui de erosão, né? Essas erosões até transformando em vossoroca. Antigamente era feita a queimada da cana-de-açúcar, e aí foi proibido por lei. Olha a quantidade de carbono que era emitido para a atmosfera. A quantidade, esse fogo que está aqui no solo aumenta a temperatura demais. Olha só, matéria orgânica sendo queimada, você tem uma perda de matéria orgânica muito elevada. Então, com o passar do tempo, foram comprovados por diversos trabalhos científicos que esse sistema tradicional ele não iria se sustentar, como ele não veio se sustentando ao longo dos anos. E a partir daí começou a se trabalhar o quê? Com sistemas conservacionistas, tá? Ao mesmo momento que você está colhendo lá a cana, que é um exemplo, né? Óbvio que grandes áreas essa cana não é colheita dessa forma, é colhida com máquinas, você colhe e aí você tira o colme e aquelas folhas, elas voltam para o solo cobrindo esse solo. Isso aqui é matéria orgânica, isso aqui é carbono que foi retirado da atmosfera. E aí a gente vê todo mundo metendo, todo mundo não, mas boa parte da população metendo malho na agricultura. Olha só, isso tudo aqui era carbono que estava na atmosfera. E esse carbono está o quê? Está aqui no solo. Se você conservar essa palhada aqui nesse solo, você não vai ter a volta desse carbono para a atmosfera. Beleza? Então, isso aqui são sistemas o quê? Conservacionistas. Você não tem mais o solo completamente exposto. Você tem sempre uma cobertura do solo. E essa cobertura do solo é feita com o quê? É feito com bidim? É feito com plástico? Não, isso é feito com o quê? Com palha. E essa palha é proveniente de quem? Da fotossíntese. Então, já observou com o passar dos anos que é sustentável esses sistemas agroecológicos, tá? Como, por exemplo, aqui, cana-de-açúcar. A gente vê muito pessoal cana-de-açúcar utilizando adubação verde para cana-de-açúcar. Isso é uma coisa, galera, que não é só utópico, isso ocorre, se vocês forem ver
áreas de plantio de cana-de-açúcar, principalmente quando eles estão fazendo a renovação, eles estão trabalhando com crotalária, com outras espécies que fazem a fixação biológica do nitrogênio. E aí, quando essas espécies florescem, o que eles fazem? Eles incorporam esse material ao solo. Então, você tem o quê? A incorporação de carbono, a incorporação de nitrogênio nesse solo. E aí, vocês fazem um plantio. Então, você tem o quê? Você tem desde o consórcio, você tem o plantio em cima da palhada. Então, você tem uma rotatividade não apenas com uma determinada cultura, mas você tem várias espécies vegetais trabalhando naquela área. Você tem diferença. Por que é interessante vocês trabalharem com rotação de cultura? O sistema radicular dessas culturas são diferentes, então você vai ter diferentes o quê? Sistemas radiculares em diferentes profundidades. Então, você tem profundidade da soja, o sistema radicular ali fornecendo carbono, aquela profundidade, e você já tem uma outra espécie vegetal que é mais profundo que o sistema radicular da soja, então você fornece carbono para a maior profundidade no solo, então você tem uma rotação. Galera, isso não é questão apenas ideológica, isso não é questão de utópica, isso acontece, isso ocorre, tá? Isso é prático e isso tem um retorno financeiro. Imagina a quantidade de nitrogênio que o produtor iria gastar se ele não fizesse essa adubação verde. Se ele começou a fazer adubação verde, é que ele percebeu que, além de ser viável, ela vai ser uma questão rentável. Tá? Eu consigo plantar essa espécie, e aí essa espécie vai fornecer nutrientes para a minha cultura a um preço muito menor do que se eu fosse lá comprar simplesmente uma ureia e aplicar no campo. Beleza? Nós temos, por exemplo, o sistema hidropônico. É óbvio, o sistema hidropônico ele tem a sua limitação. Então, a gente, quando fala sistema hidropônico, também a gente não pode imaginar só esse pedacinho aqui. Tá? Hoje em dia, tem trabalhado com diferentes níveis, então, né? Você tem uma primeira camada aqui para aproveitar o quê? Aproveitar o espaço. Então, você tem diferentes andares. E também, galera, você tem áreas gigantescas com sistema hidropônico. Isso é viável? É, só que também a gente tem uma certa limitação, tá? Principalmente em relação à cultura. A gente não vai ter nunca, sei lá, soja, sistema hidropônico. Isso não existe. Até que o investimento é muito alto, tá? E a área também acaba sendo um limitante. Mas isso aqui, por exemplo, para espécies olerícolas, algumas espécies também o morango, né, olerícola, frutas, algumas espécies vocês conseguem levar numa boa. E é rentável, paga. Tá? O retorno financeiro disso aqui paga essa estrutura, e olha que muitas dessas estruturas são caríssimas. E aí a gente fala assim, vamos trabalhar com o sistema agroecológico. Muitos já têm um preconceito, já falam o quê? Não existe, eu não vou trabalhar com o sistema agroecológico. Galera, sistema agroecológico é uma realidade, tá? Em muitas cidades, se vocês forem e pegar um tomate. Ó, esse tomate aqui ele foi produzido no sistema agroecológico. Beleza, eu cobro R$20 o quilo. O pessoal paga. Então, o sistema agroecológico não é só uma questão de, porque é bonzinho, vou proteger a natureza. Não, galera, financeiramente as pessoas estão pagando. Estão pagando por quê? Por produtos de maior qualidade. Se você tem uma maior qualidade, uma maior segurança alimentar, as pessoas pagam por isso. Tá? Uma vez eu estava em São Paulo, eu vi um saco de laranja orgânica, eu quase caí para trás. Tipo, era mais barato eu comprar umas 5 caixas de Heineken do que um saco de laranja orgânico, só para vocês terem uma noção. E tinha um monte de gente comprando. Por quê? As pessoas, hoje em dia, elas estão priorizando a qualidade. Tá? Então, a gente tem o costume de achar o sistema agroecológico. Primeiro, você tem uma diversificação no seu sistema produtivo. Vocês vão chegar, por exemplo, para o grupo chefe e falar, gente, vamos fazer isso aqui. Não, galera, mas com um pequeno produtor, vocês conseguem ter essa diversificação. Tá? Não estou falando isso para vocês aplicarem esse conhecimento para grandes grupos, tá ok? Aqui você tem plantação de café, sistema agroecológico. Aqui você tem horta, sistema agroecológico. Aqui já é o sistema mandala. E aqui já a galera já é outro patamar, isso aqui é outro nível. Mas olha só a produção do sistema orgânico café. E aí você vai comprar uma cápsula de café aí da Nespresso, você paga um absurdo. Por quê? As pessoas estão pagando por qualidade. E aí você consegue
pegar o produto que você tem e jogar num mercado bem específico, onde as pessoas pagam. Elas não se importam de pagarem mais caro desde que elas obtenham um produto de maior qualidade. Galera, não é questão de filosofia de vida, é questão financeira. Se você quer ter um produto diferencial no mercado, você pode cobrar um preço diferenciado. Beleza? E existem feiras, principalmente nos grandes centros, existem feiras específicas. Você chega em Ipanema, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem a feirinha agroecológica. E aí você chega lá, vê vários produtos e muitas das vezes vê aquelas tangerinas pequenininha, vê aquelas banana pequenininha, mas é sistema agroecológico e todo mundo paga um absurdo. Beleza? Então isso é o quê? Valor de mercado. E aí a gente tem outro sistema, como o sistema integração lavoura-pecuária. Você tem o quê? Animais pastando na área, você consegue cultivar. Aqui nós temos espécies frutíferas, né? Você tem, aqui, se eu não me engano, é mamão sendo cultivado, então você tem uma interação, você consegue manejar. Mais uma vez, lembrando, isso aqui é para grandes áreas? Nesse sistema aqui, não, mas esse sistema aqui já é. Ah, professor, isso aí é foto lá do pessoal da Embrapa Agrossilvo Pastoril. Isso aqui não existe. Galera, existe. Existe muito. Aqui você tem o eucalipto e você tem a pastagem aqui para o gado. A sombra do eucalipto dá um conforto térmico para o animal. Se o animal tem um conforto térmico, a qualidade da carne dele já foi comprovada já por diferentes estudos científicos que a qualidade da carne também é maior nessa situação. Ah, professor, mas isso aí é só teoria, não existe não. Esse aqui foi um dia de campo que eu participei lá em Braz Norte, na Fazenda São Paulo, com o pessoal da Embrapa, Embrapa Água Silva Pastoril. A gente fez avaliação em 3 sistemas. Sistema plantio direto, sistema lavoura, lavoura não, era pecuária floresta e um sistema lá de uma área de mata nativa. E a gente fez coleta e analisou esses 3 sistemas de uso do solo. O que a gente observou? Sistema de plantio direto, 60% de argila. Integração floresta-pecuária, 17% de argila. Mata nativa, 9% de argila. Olha só, o teor de argila foi fundamental aqui para o quê? Para a aptidão do solo. Esse sistema aqui de floresta-pecuária, o capim ia bem, a árvore ia bem, o boi ia bem. Por que eu vou entrar com a soja se vai mal? Olha só o sistema de aptidão. Nessa área aqui, em que tinha 9% só de argila, era um areião, área de preservação permanente. E nessa área de preservação permanente, o que o produtor fazia? Ele explorava abelha, apicultura. Então, a gente tinha que andar aqui com o maior cuidado, porque tinha várias caixinhas lá com mel. E de uma forma, assim, bem profissional. Então, vocês observam que, dependendo da propriedade que vocês estejam, não é porque vocês querem trabalhar com o sistema, é porque esse sistema é o que vai se adaptar àquela condição, é um sistema de aptidão. E aí tem as relações quantidade de fósforo, potássio, tem todos esses resultados. Então, isso aqui mostra para vocês que, ó, uma grande fazenda, o dia de campo estava lotado, vários produtores da região indo, querendo saber, buscando informação, por quê? Ele apostou e deu certo. Hoje ele é uma das figuras que mais entende do assunto na região ali de Braz Norte. Seu Vitório. Olha só esse outro sistema. Colheu a soja, braquiária, milho. Uma caixa milho, outra caixa braquiária. Foi feito o plantio na área. Essa área aqui é pequena, isso aqui é uma integração, tá? E é um sistema agroecológico. Milho cresceu, alguns produtores podem aplicar produtos que minimizam, diminuem o crescimento, né, a velocidade de crescimento da braquiária, então ela fica menor, o milho cresceu. Solo coberto, palha anterior da soja, cobriu o solo, chegou lá, foi colher o milho. Colheu o milho, olha a área como é que tá. Colheu o milho, espiga de milho, depois entra com quem? Com gado.
Olha o capim. E aí, galera, essa aqui é uma área grande, né? Uma área pequena. Depois que sair com gado, começar a chuva novamente, o que a gente pode fazer? Plantio da soja. Beleza? Então, não é porque você acha que a agroecologia, algumas situações vocês vão ter que trabalhar com esses sistemas, tá? Vocês vão ter que trabalhar, inclusive, para grandes regiões, tá? Existem trabalhos que demonstram que tem gente que trabalha, algumas fazendas trabalham com integração lavoura, pecuária, pastagem. Onde tem esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui é enorme para poder plantar soja aqui e milho. Então, eles vêm colhendo aqui, bota a máquina que já faz o cálculo já das linhas para a máquina poder entrar. Tem trabalhos que áreas cultivadas com soja pode influenciar que quando está próximo à árvore, produz menos. Já milho já não teve uma baixa produtividade, então também tem essa influência. Lembra da alelopatia, principalmente com o eucalipto. Então você pode ter uma baixa produtividade aqui nessa regiãozinha aqui. Tá? Mas o que é importante vocês verem? Que você tem uma diversificação no seu produto. Tá? Para grandes produtores isso não é tão fundamental, mas para pequenos produtores acaba sendo a salvação, literalmente, né? A salvação da lavoura. Beleza, galera? Dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Ninguém quer comentar nada?